Oi, Sandra, boa noite. Marcos, Mônica. Oi, pessoal, boa noite. Aguardando todo mundo chegar. Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Boa noite, Silene, Inês, Ligiana. E aí, registro literário bacana. Mais uma vez ter a presença. Boa noite. Fernando, boa noite. E aí, Daisy, boa noite. Mais 2, 3 minutinhos eu começo a nossa primeira live sobre os irmãos Karamazov, dando tempo para o pessoal chegar, se arrumarem, se acomodarem. Espero que todo mundo esteja bem, testando o áudio, todo mundo me ouvindo bem. Quem puder me confirma aí se está tudo certo. Valeu, Silene, obrigado. Marcos, Daisy, valeu. Ótimo. Afirmativo e operante é bom, hein? Valeu pelas confirmações. Oi, Ana, boa noite, bem-vinda. Alexandre, boa noite, bem-vindo também. Solange. Jayale, bem-vindo, boa noite. Muito bom ter a presença de vocês nesta noite. Mais uma noite friorenta, bastante fria para mim, pelo menos. Então, bom ter a companhia de todo mundo aí para aquecer. Bom, acredito que já podemos começar o nosso papo de hoje sobre os irmãos Karamazov. Oba, já estou ganhando coraçãozinho, obrigado. Bom, vocês fizeram a votação, né? Eu tinha comentado da possibilidade de fazer 2 lives sobre os irmãos Karamazov, afinal de contas é a obra-prima de Dostoiévski, e com certeza em uma live não daria
conta de falar tudo, assim como em 2 lives também não darei conta de falar sobre tudo, né? Mas poderemos aprofundar e ampliar algumas coisas, né? Então, hoje eu quero abordar alguns aspectos básicos da obra, e aí, no próximo encontro da semana que vem, a gente vai aprofundar algumas coisas, tá? Então, não estranhe se eu não falar de algumas coisas, de alguns aspectos, alguns pontos importantes ou mesmo famosos da obra, mas é porque eu vou aproveitar a semana que vem para poder aprofundar um pouco mais, tá? E aí, como eu sempre faço, faltando 15 minutos para acabar a live, eu vou abrir para comentários, para perguntas. Vocês já podem deixar nos comentários e perguntas também, depois eu vou dando uma lida, respondendo. E antes de passar a vez para vocês, eu só vou dar um recado importante em relação ao meu curso, tá? Que eu também coloquei a votação sobre o possível horário para o curso que eu irei oferecer aos sábados. Vocês votaram também, então depois eu passo para vocês o resultado, tá bom? Então vocês já conhecem, né, a famosa obra dos irmãos Karamazov, essa daqui da editora 34, que é considerada a melhor editora para literatura russa. Tradução do Paulo Bezerra, que é um dos principais estudiosos e tradutores de Dostoiévski aqui no Brasil. E então, os irmãos Karamazov, que obra, né? Comparada muitas vezes com Paraíso Perdido, com a Divina Comédia, com Hamlet, outras grandes obras-primas da literatura universal. Ela foi publicada em 1880, pouco antes, né, foi, se eu não me engano, no final de 1880, pouco antes do falecimento de Dostoiévski. Então, ao longo de todo o seu período de escrita, que durou mais ou menos 2 anos, Dostoiévski teve a felicidade de ver todo o sucesso da sua obra. Inclusive, ele fez muitas leituras públicas de vários trechos da obra que comoveram muitas pessoas nessas leituras públicas que o Dostoiévski fez. Ele, aliás, descrito como tendo uma capacidade invejável de fazer essas leituras públicas que eram bastante dramáticas, né? Nesse sentido de provocar bastante as emoções do seu público, né? Então, é muito bacana isso, de imaginar, né, que Dostoiévski teve todo esse reconhecimento público a partir das suas leituras dos irmãos Karamazov, sendo que ele já era uma figura pública importante na época, principalmente por conta do seu Diário de um Escritor, né, que também durou aí 2 anos e que o aproximou da população, do povo russo. Então, o Dostoiévski, ele, através dessas leituras públicas, comunicou muito das suas ideias também, né? Então, se a gente fizer uma retrospectiva de tudo que eu falei para vocês nessas lives, o que nós temos, né? Nós começamos os livros de Dostoiévski com Memórias do Subsolo, né? Nós vimos que existe uma trilogia possível de ser colocada tematicamente a partir de Memórias do Subsolo, Crime e Castigo e Os Demônios. Essa trilogia temática onde Dostoiévski vai analisar, vai radicalizar as ideias nihilistas, né? A questão do mal, o problema do mal, e a cada obra ele vai radicalizando, levando ao limite as possíveis consequências dos ideais nihilistas. Então, começando desde Memórias do Subsolo, quando ele vai ter toda uma relação direta de confrontamento com Ternichevsky e o seu livro O que Fazer, né? Toda a geração da década de 60 dos nihilistas, até Os Demônios, quando Dostoiévski, na Europa, ele recebe a notícia do assassinato do jovem estudante Ivanov, e aí então ele decide fazer um romance panfleto que obviamente se transforma em algo muito maior, que vai ser Os Demônios, né? Então a gente pode perceber que desde Memórias do Subsolo, quando nós temos um personagem que está nesse debate sobre a questão da liberdade, do determinismo, da beleza,
do niilismo. Nós temos o personagem Raskolnikov, já numa trama maior, né, sobre a questão do assassinato, da transgressão à lei divina, né? E depois nós passamos para Os Demônios, quando nós temos uma ampliação do trabalho artístico e narrativo do Dostoiévski, quando ele vai analisar vários tipos possíveis de nihilistas e de nihilismos, né? A gente conversou aqui, pegando, por exemplo, a figura do Kirillov, com a ideia do suicídio lógico, onde a ideia do suicídio é matar Deus para poder trazer o homem, então é matar o Deus-homem para trazer o homem-Deus, né? Até a figura do Stavogrin, que é o niilismo esvaziado, né? Que é aquele que não distingue mais, não tem mais uma consciência moral entre bem e mal, né? Os dois personagens, eles acabam se dissolvendo, né? Eles acabam submergindo cada vez mais no niilismo e no mal, e ambos acabam se suicidando, né? E se a gente for observar, todas essas trilogias, elas são trágicas, né? Todas elas têm finais trágicos. O Crime e Castigo talvez saia um pouquinho disso, porque o personagem encontra uma possibilidade de redenção a partir da Sônia, né? Com a palavra do Evangelho que a Sônia vai trazer para ele, mas não fica totalmente claro se ele tem essa redenção total, né? E depois nós passamos então para O Idiota, que, como eu falei, pela ordem cronológica, ele antecede Os Demônios. E O Idiota é o livro no qual então Dostoiévski vai colocar à prova o seu próprio ideal cristão, na figura do príncipe Mitkin, né, como eu falei no último encontro, sobre a figura sagrada e divina do príncipe Mitkin, pelo ideal cristão, que é o ideal de Cristo, né? Lembrando que para Dostoiévski a figura de Cristo era uma figura sobrenatural no sentido de conter todo o ideal mais sublime possível para a humanidade, né? E se a gente prestar atenção, o Idiota de Dostoiévski, ele também está dentro de uma tragédia, né? O príncipe Mitkin, ele, apesar de encarnar esse ideal cristão de Dostoiévski, ele está dividido na sua natureza, né? Uma parte da sua natureza, que é a sua natureza humana, carnal, né? Natural, ela está cindida em conflito com a sua natureza sobrenatural, né? Espiritual, ideal. E no final da obra, o príncipe Mitkin acaba tendo um colapso mental e ele nunca mais se recupera. Então, mesmo no livro onde Dostoiévski vai trabalhar o seu ideal cristão, a tragédia surge, né? Ela aparece de forma brutal, né? Nem mesmo o seu maior ideal sobrevive à sua análise. Então nós percebemos que desde o Memória ao Subsolo até Os Demônios, tendo o Idiota aí no meio, nós temos o quê? Romances trágicos que vão mostrar a dissolução dos personagens de Dostoiévski, obcecado por suas ideias, né? E existem poucas possibilidades aí, aparentemente, de uma possível redenção, né? E é muito curioso, então, que quando nós chegamos em Os Irmãos Karamazov, isso se modifica um pouco, né? Nos Irmãos Karamazov, eu diria, pelo menos na minha visão, é óbvio que existe ainda um certo tom trágico no livro, mas eu diria que o tom do livro talvez seja muito mais épico do que trágico, né? No sentido de, a partir das figuras dos irmãos Karamazov, né, você tem aí a amplitude máxima de todas as ideias que o Dostoiévski trabalhou em suas obras anteriores, né? Mas, ao contrário, não existe a tragédia tal como vai ocorrer nos outros livros, né? Nós temos um assassinato, um suicídio, né? Mas, como nós vamos ver, os irmãos Karamazov, pelo menos os três, né, eles permanecem vivos na obra e eles encontrariam um caminho possível
porque a ideia de Dostoiévski era continuar os Irmãos Karamazov numa segunda obra. Esse era o grande projeto dele, que não pôde realizá-lo porque ele veio a falecer, né? Inclusive, ele escreve numa carta que a pretensão dele para com o Alyosha era exatamente transformar o Alyosha em um revolucionário socialista, no qual ele passaria por esse processo, vamos dizer assim, de desconversão, né? Ele passaria pela revolução, cometeria um assassinato, seria preso, né? E de novo ele se reencontraria rumo à transcendência divina, rumo ao bem. Ou seja, mesmo o Alyosha, ele teria ainda uma continuidade, né? E consequentemente todos os outros personagens também. Mas eu já estou falando do fim, né? Então vamos voltar para o começo. O Joseph Frank, ele vai dedicar a última obra dele, né, o último livro da sua biografia sobre Dostoiévski, a parte final é sobre os Irmãos Karamazov. Vou mostrar a belezinha aqui para vocês, né? Gigantesco, super fino, igual os livros de Dostoiévski, né? Você vê que eu aqui tenho aqui as minhas marcações também. E aí no final desse livro ele vai fazer uma análise de todos os capítulos da obra dos Irmãos Karamazov, tá? Então é muito recomendado esse último livro aqui do Joseph Frank, assim como também, eu acho que eu já mostrei esse livro, mas mostro de novo porque é muito bom, que é o livro do Luigi Parrison, que é o Dostoiévski, Filosofia, Romance e Experiência Religiosa, que é um livro pouco conhecido, um autor pouco conhecido aqui no Brasil, estudioso de Dostoiévski, que vale muito a pena também para se estudar não só os Irmãos Karamazov, mas toda a obra do Dostoiévski, tá? Então, cada personagem dos Irmãos Karamazov, eles têm uma dimensão simbólica que, vamos dizer assim, elas extrapolam tudo que o Dostoiévski já tinha feito, né? Então, eu vou falar um pouco dos personagens e a gente vai começar a trabalhar um pouco, então, cada um deles, tá? Primeiramente, nós temos a figura do pai Karamazov, que ele é um incontrolável lascivo, né, para usar os termos que aparecem no livro, né? Ele é sensual, é um grande negociador, ele concentra no... Travou? A minha live está travando? Ou é... Estou dando uma olhada aqui na minha internet. Travou ou continua? Voltei? Me confirmem aí se eu voltei ou não. Talvez esteja travando para algumas pessoas. Voltou, tá. Então, de vez em quando dá algumas travadas para algumas pessoas. Talvez o Instagram não seja o mais estável das plataformas, né? Talvez eu acabe migrando depois para o YouTube. Então, vamos continuar. Então, o pai Karamazov é aquele que vai concentrar os vícios mais, vamos dizer assim, perversos que tem dentro de tudo o que o Dostoiévski trabalhou em todos os seus outros personagens, né? Então ele é um personagem inteligente e cínico, ele é um negociador nato, ele é extremamente sensual no sentido de voltado à luxúria. O pai Karamazov, ele é o personagem que, num certo dia, numa aposta com os seus amigos, ele vai e estupra a Smerdiakova, né, que é considerada a louca da cidade, da aldeia, e ele vai para uma aposta entre os amigos e ele estupra a Smerdiakova, né? A Smerdiakova, que depois pula o muro da casa do Karamazov, do Fyodor Pavlovich Karamazov, e aí ele a encontra e assume a criança para si, né? A paternidade nunca é de fato confirmada, mas no livro fica que o Smerdyakov é o filho bastardo do pai Karamazov a partir deste ato extremo de violência que ele cometeu,
né? Então o pai Karamazov é aquele que é indiferente aos seus filhos, brutal, tirânico, né? Freud, ele vai identificar o pai Karamazov como o pai primitivo, né? O pai primevo, aquele que detém todo o poder, né? Então, o pai Karamazov é esse personagem vil, que apesar de tudo, como nós já bem sabemos, nós já viemos conversando sobre isso, nenhum dos personagens de Dostoiévski é totalmente bom ou totalmente mal, né? O pai Karamazov ele também tem pequenas ações que vão demonstrar algum lado interior dele que possui um mínimo de bondade, né? E nós temos os filhos, né? Que são os personagens de fato principais da obra, né? Nós temos umas características muito interessantes que o Dostoiévski vai colocar em cada um dos personagens, que eu vou ler aqui, que o Joseph Frank vai descrever, tá? Que é bem interessante, tá? Página 712. Então isso que eu vou ler aqui está na página 712, que eu acho que é bem interessante, que representa bem cada um dos seus personagens, não só na sua dimensão simbólica, das ideias que eles carregam, mas também nos seus aspectos culturais e históricos que eles colocam, tá? Então, o Joseph Frank vai escrever aqui. A luta interior na mente de Ivan Karamazov, por exemplo, manifesta-se através das lendas e peças de mistérios da Idade Média na Europa, dos autos de fé da Inquisição Espanhola, do mito escatológico do retorno de Cristo e da narrativa das tentações de Cristo do Novo Testamento. Dmitri é envolvido pela atmosfera do helenismo de Schiller e da luta entre os deuses olímpicos e as forças obscuras e bestiais que haviam subjugado a humanidade antes da chegada dessas divindades. O padre Sosima é o herdeiro direto dos rituais e tradições milenares da Igreja Oriental e um representante da instituição recém-nascida do Starechevo, ambas as quais são evocadas de modo tão solene nos capítulos iniciais. Alyosha está situado no mesmo contexto religioso, e sua crise de dúvida, que como a do rei Lear e de Hamlet, põe em questão toda a ordem do universo, é resolvida tão somente por uma intuição cósmica da harmonia secreta que liga a Terra aos céus estrelados e aos outros mundos. Então Dostoiévski vai destinar para cada um dos personagens determinadas características da literatura e da cultura universal, né? Aproveitando a pergunta da Ligiana, que já aproveito para linkar aqui com o que eu vou falar, né? O Alyosha, que é o irmão mais novo, o caçula, ele é justamente o personagem mais angelical, é o personagem seráfico, né? É o personagem que, de imediato, nós identificamos como o mais ingênuo e o mais bondoso de todos. Ele, inclusive, a gente muitas vezes vai o interpretar muito mais próximo, até inclusive do príncipe Mitchkin, né? Muitas vezes, Alyosha parece um idiota também, né? Só que, ao contrário do príncipe Mitchkin, e aqui nós temos uma questão muito importante em relação a esse personagem do Alyosha, né? Por que que no livro dos irmãos Karamazov o Alyosha não tem o mesmo destino do príncipe Mitchkin? Por quê? Porque, ao contrário do príncipe Mitchkin, no qual Dostoiévski vai colocar nele todo o seu ideal cristão, o Alyosha ele vai dizer uma frase importantíssima. Ele vai dizer, mas eu também sou um Karamazov. E talvez eu também duvide da existência de Deus. Isso significa que o Alyosha, apesar de ele expressar a fé, a religião, ele também tem um processo, uma passagem de uma tentação pelo mal, da negação de Deus, da negação da criação divina, né? E ele reconhece em si o mal existente, a sensualidade, a luxúria característica dos Karamazov. Ou seja, ele não encarna o ideal cristão na sua forma mais extrema, tal como era
o príncipe Mitkin. Dessa maneira, o Alyosha ele não tem a tensão tão extrema quanto o príncipe Mitkin tinha das suas duas naturezas, né? O Alyosha reconhece a natureza dos Karamazov que ele tem dentro de si. Tá? Então, o Alyosha é aquele que vai ter uma passagem no livro que ele vai ser considerado um pouco como o herói, no sentido de que ele também vai provocar um movimento de mediação entre todos os personagens da narrativa do livro. Tá? Então, se vocês forem observar, o Alyosha é aquele que vai fazer a ponte entre todos os personagens do livro. Né? Ele é aquele que vai juntar Dmitri com a Grushenka, é aquele que vai conversar com Ivan na sua famosa lenda do Inquisidor e da revolta e vai procurar oferecer uma resposta ao Ivan. Né? É aquele que vai buscar a Catarina, né, para tentar dar uma solução para ela no conflito que ela tem entre Ivan e Dmitri. Enfim, o Alyosha, então, é aquele que vai procurar a mediação entre todos os personagens. Né? É aquele que anda o tempo inteiro, vai de um lado para o outro, é aquele que, inclusive, vai até as crianças. Né? Deixai vir a minhas crianças. Né? É aquele que vai visitar a família mais pobre do livro, que vai dar o consolo para o pequeno Fideka, né, que atinge com uma pedra outra criança, e depois ele se remove pela culpa. Então, o Alyosha é esse personagem que está o tempo inteiro em transição, correndo de um lado para o outro, buscando fazer essas mediações, né, e oferecer um repouso, um consolo, né, mas sem negar a sua própria natureza de Karamazov. Se vocês se lembram que eu falei também, em todas as obras de Dostoiévski, o Dostoiévski ele sempre vai trabalhar com a ideia de duplo. Né? Os duplos como encarnando os opostos que vão movimentar a narrativa, a trama. Isso também acontece no livro. Qual que é o oposto de Alyosha? É o Dmitri. O Dmitri é o irmão mais velho, é aquele que ele herda muito das características do pai, né? Ele é aquele que é briguento, explosível, sensual, dado à luxúria também, gastar dinheiro, inconsequente. Né? Ele é a própria vida em movimento. Né? O Dmitri, ele então é aquele que pulsa a vida. Pulsa a vida de tal forma que é uma vida, uma pulsão descontrolada. O Dmitri é aquele que representa o oposto do Alyosha, enquanto que o Alyosha é aquele que é o ser angelical, mais sobrenatural, espiritual. O Dmitri é aquele que vai encarnar a parte mais natural, carnal, da vivência dos sentidos. Né? É muito interessante, a gente poderia fazer até uma analogia, talvez, entre o Dmitri e o estágio do estético no Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, né? Que é a primeira fase do estágio da vida, da existência no Kierkegaard, que ele vai falar que é o estágio da estética, o estágio da ética e o estágio religioso. Né? Então, o Dmitri ele representa bem esse estágio da estética, da sensualidade, da vivência sensorial. De outro lado, nós temos outras duas duplas, né? Começando pelo Ivan Karamazov, que é, sem dúvida, o personagem mais famoso de Dostoiévski, talvez um pouco atrás do Raskolnikov, por ser o livro mais conhecido do Dostoiévski, que é o Crime e Castigo. O Ivan é o soturno, o introspectivo, o pragmático, o intelectual, o mais racional dos irmãos. Né? Na superfície, porque como nós vamos ver, o Ivan também é um Karamazov. Então ele também tem a sua parte de luxúria, a sua parte de sensualidade. Né? Naquela conversa que ele vai ter com o Alyosha, um pouco antes, né, sobre os grandes capítulos da Revolta e o Grande Inquisidor, o Ivan vai dizer que apesar de todo o onilismo no qual ele se encontra, né, apesar de todo o conflito interior que ele tem, apesar de se aproximar cada vez mais da possibilidade do suicídio, o Ivan
ele, apesar de tudo, diz que ele ama a vida, ele deseja viver, né? Ele tem um desejo pelo prazer de viver. Então, o Ivan, embora tenha essa racionalidade, ele também tem esse impulso pela vida, né? E qual que é a contraparte, o duplo do Ivan? É o Smerdyakov, o irmão bastardo. O Smerdyakov, ele é aquele que, dentre todos os irmãos, a gente poderia classificá-lo, pelo menos eu o classifico dessa maneira, é aquele que nós podemos colocar como o mais ressentido. É aquele que expressa melhor o conceito de ressentimento que o Nietzsche vai elaborar na genealogia da moral, né? Então, o Smerdyakov é o ressentido. É aquele que tenta ser mais do que é, gostaria de ser mais do que é. E, ao contrário do Ivan, que ele é um arguto, né, intelectual, ele apresenta argumentos de forma muito, vamos dizer assim, finas, de uma maneira muito... não está me fugindo a palavra agora, mas, enfim, o Smerdyakov é aquele que vai sempre procurar fazer argumentos por sofismas, por falácias, por enganações. Então, o Smerdyakov não é inteligente tal como é o Ivan. Ele é astuto, né? Ele é diferente, né? O Smerdyakov é como se fosse uma raposa, né? É aquele que está sempre bajulando, é aquele que tem uma perversidade. Então, o duplo do Ivan é o Smerdyakov. E o Ivan, enquanto que fica sempre no mundo das ideias, no sentido da abstração, o Smerdyakov, no final das contas, é aquele que executa a ideia do Ivan, né? Como vocês sabem, o pai Karamazov é assassinado e o Dostoiévski ele vai fazer toda uma narrativa de um romance policial, né? Nós sabemos que o Edgar Allan Poe ele foi o responsável por elaborar o gênero policial. Dostoiévski leu Edgar Allan Poe, traduziu alguns contos do Edgar Allan Poe, escreveu sobre ele, e com certeza deve ter recebido alguma influência aí do Poe, né? Então toda a trama do Dostoiévski, lembrando que na época dele, o livro de Dostoiévski, né, os livros da época, eles eram produzidos em fascículos nas revistas. Então veja só que interessante, né? O Dostoiévski trabalhava nessa forma de fascículos, provocando uma ansiedade nos leitores de quem de fato teria assassinado o pai Karamazov. E todas as provas, né, todas as incriminações que o Dostoiévski vai jogando no livro apontam para o Dmitri. Que o Dmitri, nos seus arroubos, nas suas loucuras, ele afirmava que iria matar o pai, né? E acontece que o Dmitri, então, ele vai ser preso, né? E nós vamos ter todo um processo, toda a narrativa envolvendo o Dmitri na sua, vamos dizer assim, na sua estrada, no seu caminho de conversão, né? O Dmitri, ele passa por um processo de conversão. E uma das grandes questões aqui que nós temos é a seguinte. Então, se nós temos um par, que é o Dmitri Alyosha, nós temos aqui a grande questão da ortodoxia russa, da mística ortodoxa, daquela divisão entre o ser natural, que é o ser que está sempre em corrupção, né, que está ligado na matéria, que está submerso no mal, com a sua outra natureza sobrenatural e espiritual, lembrando daquele eixo teológico, aquele eixo transcendente que eu falei para vocês, né, que é aquele eixo vertical no qual o homem pode ascender a Deus ou decair no nada, na dissolução da sua personalidade, né? Nós temos então esse grande conflito desse par, desse duplo, entre a sensualidade da vida e a ascese espiritual, né? Sendo que Dmitri busca essa ascese espiritual e Alyosha busca compreender a sua natureza carnal, né? Então você vê que esses dois personagens têm essa dualidade, essa ambivalência, essa duplicidade, em que cada um busca encontrar um equilíbrio, buscar uma harmonia dessas tensões, tá? Da mesma maneira, nós temos o Ivan e o Smerdyakov como aqueles que estão imersos
no cinismo, no ceticismo, na crítica do mundo tal como ele é. E nós temos aí, principalmente encarnado no Ivan Karamazov, aquilo que vai ser também um grande debate, que é o conflito entre razão e fé. E aqui eu aproveito para fazer um adendo, que esse conflito entre razão e fé, que é tão presente na obra de Dostoiévski, ela tem uma única direção, que é a direção da não reconciliação possível. Não existe conciliação possível entre a fé e a razão em Dostoiévski. Tá? A razão para o Dostoiévski, ela está ligada a essa natureza material do homem que é incapaz de dar conta do mundo e dessa outra natureza que é espiritual. Tá? Então, a razão para o Dostoiévski, ela não consegue dar um sentido para a existência. Ela não consegue, vamos dizer assim, dar o contorno necessário sobre a vida. Tá? Do outro lado, nós temos a questão da fé, e aí o Dostoiévski ele se aproxima muito ao que nós vamos, do filósofo que eu mencionei anteriormente, que é o Kierkegaard, no que a gente poderia chamar de um salto de fé. A fé para o Dostoiévski, ela é irracional. Ela é um ato de fé. Então, não sei se vocês se lembram de uma live que eu falei que o homem é um ser abissal. Ele está diante de um abismo que é ele próprio. As duas únicas opções que o homem tem é dar o salto da fé, saltar para o abismo, né? Ou melhor, saltar sobre o abismo, sem ter nenhuma certeza de que ele vai conseguir fazer esse salto, ou de que tenha alguma outra coisa do outro lado desse abismo. Nós não temos como saber. Né? Quem que diz isso para a gente é um outro pensador fantástico, que é o Blaise, não sei como é que fala, Pascal. Né? O filósofo, teólogo, matemático Pascal. Né? O Pascal é aquele que vai falar da aposta. Né? Então, para o Dostoiévski, a fé ela é, de certa maneira, uma aposta, porque não há nenhuma garantia. Não há nenhuma garantia de que, tendo esse salto de fé, do outro lado há uma possibilidade. Em alguns momentos dos seus livros, e os Irmãos Karamazov principalmente, Dostoiévski oferece de uma forma sutil algumas possibilidades, né, de uma redenção, de um mundo transcendente, da fé na imortalidade, da existência divina. Só que ela não passa pela razão, não passa pela linguagem, não passa pela comunicação. Né? Então, a fé para o Dostoiévski é esse salto. E o homem da razão, o homem no niilismo, né, ele, por sua vez, terá dois caminhos possíveis. Né? Ele será o caminho da loucura ou o caminho da dissolução. Né? Então, diante desse abismo que é ele próprio, nós temos o Ivan Karamazov, que é o que vai ter o seu colapso mental. Só que o Ivan Karamazov, como o próprio Dostoiévski vai dizer, ele é a sua maior criação. Vejam só que curioso. Né? Dostoiévski, que é um autor, né, profundamente religioso, ele vai considerar que a sua maior realização é um personagem ateu. Né? Mas há uma coisa que a gente tem que relembrar, que está naquele capítulo proibido que eu mencionei para vocês, da personagem Stavogrin confessando ao bispo Tikhon. O bispo Tikhon vai dizer uma coisa que é muito interessante. Ele vai dizer que o ateísmo sincero ele ainda é preferível à indiferença e à negação. O ateu sincero ele está mais próximo, ele é o penúltimo degrau da fé absoluta. Isso significa que as dúvidas e as crises que um ateu tem, um crente também tem. Então que entre o crente e o ateu não há nenhuma diferença no ponto de partida que é a existência humana, o sentido da vida, as crises sobre o motivo de nós estarmos aqui.
a busca por um sentido e por compreender a grande questão que vai mover o Ivan Karamazov. Qual é? A questão da existência do mal. Ou seja, partindo da premissa de que existe um Deus que é o sumo bem, que é perfeito, que é onipotente, onisciente e onipresente, que é o amor puro, como é possível que exista o mal? Porque existe o sofrimento. Essa é a chamada teodiceia. Compreender como é possível a existência do mal e como conciliar o sofrimento, e não apenas qualquer sofrimento, mas aquilo que nós poderíamos chamar de sofrimento inútil, ou seja, o sofrimento dos justos. E aonde que se inicia isso? No livro de Jó, no Velho Testamento. Né? Ou seja, o sofrimento dos justos. Esse vai ser o grande motivo, a grande obsessão que vai movimentar Ivan o livro inteiro. Né? E Ivan, quando ele vai ter o seu capítulo na revolta e a lenda do grande inquisidor, Dostoiévski vai escrever para os seus editores que no capítulo seguinte, quando o padre Sósima, que é uma das poucas personagens que encarnam esse bem existente nas obras de Dostoiévski, o padre Sósima é aquele que vai responder ao Ivan Karamazov. Se a gente for analisar somente por isso, não dá certo, né? Não dá conta de responder. Porque toda a resposta do padre Sósima passa muito longe de confrontar diretamente toda a acusação que o Ivan vai fazer. O que o Dostoiévski vai dizer, então, numa carta posterior a um amigo dele, é que o livro todo dos irmãos Karamazov pretende responder às acusações do Ivan Karamazov. Né? Alguns vão dizer que ele consegue, outros vão dizer que não. Né? De qualquer maneira, a questão que nós temos aqui, então, são esses grandes conflitos que movimentam os personagens. Né? O conflito entre razão e fé, a existência do sofrimento humano, né? E essa possibilidade do homem encontrar um equilíbrio, uma harmonia entre as suas duas naturezas, a natureza carnal e essa natureza espiritual. Né? E aí eu pretendo, então, na próxima live, aprofundar todas essas questões que eu apresentei aqui de forma mais superficial, trabalhando principalmente os capítulos da revolta e da lenda do grande inquisidor. Tá? Então, eu quis apresentar esse geral sobre esse livro dos irmãos Karamazov, e aí depois na próxima live a gente vai aprofundar. Mas outras questões também que eu acho interessante mencionar já, que são, por exemplo, a gente lembra do Príncipe Mishkin, do Idiota, que ele era um personagem sagrado, divino, que expressava esse ideal cristão do Dostoiévski, e ele era epilético, né? Tal como Dostoiévski. E a epilepsia, ela era tida como um canal de comunicação com o divino. Né? Quem era epilético, muitas vezes, ele era considerado como aquele que tinha essa possibilidade de se comunicar, de transcender rumo ao divino. E se o Idiota e o Príncipe Mishkin, que é epilético, é aquele que é sagrado, né? A gente vai para os irmãos Karamazov e o próprio Smerdyakov, ele também tem a epilepsia. Né? A epilepsia é a grande derrocada final que leva o Smerdyakov para o suicídio. Né? Então você veja que interessante que essa ideia da epilepsia, que num momento, num livro, ele estava ligado ao sagrado, no outro livro, Os Irmãos Karamazov, a epilepsia está ligada ao quê? A degradação, a dissolução, ao mal. Então vocês percebam que no Dostoiévski não tem uma saída fácil, não existe saída fácil em Dostoiévski. Como eu brinquei na última live, né, o Dostoiévski ele é aquele que nós poderíamos chamar de um cristão raiz.
né? Não tem como buscar uma possível graça, uma possível redenção, se não se passar pela dor e pelo sofrimento. E tudo o que se faz, segundo Dostoiévski, principalmente nessa era iluminista do progresso científico, é exatamente negar o sofrimento e a dor. É a busca pelo prazer, é a busca pela eliminação de todo o sofrimento, de toda angústia. Dostoiévski vai dizer para a gente, não tem como ser um ateu sincero ou um crente sincero, vamos colocar assim, nesses termos, um ateu honesto e um crente honesto, se não ser atormentado, se não ser angustiado, né? A possibilidade de você eliminar a angústia e o sofrimento é negar a angústia da existência. É negar exatamente a existência do mal que existe em todos nós, seja o ateu, seja o crente. Tá? Então isso que eu acho uma coisa importante de frisar aqui para vocês já nessa live. Tá? Então já está dando tempo de abrir aqui para os comentários. Só quero dar um recado para vocês importante. Tá? Sexta-feira eu vou divulgar o meu curso no Instagram e no meu Facebook. Eu vou divulgar o folder, as informações, o evento. Eu vou criar um evento no Facebook, fica mais fácil para organizar também, tá? Então, só para passar as informações sobre o curso, eu passo a palavra para vocês, tá? O meu curso vai acontecer, deixa eu ver aqui no calendário, nos dias 13, 20 e 27 de junho, tá? Aos sábados. Eu coloquei a votação e o horário das 16 às 19 ganhou de lavada. Foi 19 a 5, tá? Eu esqueci, quer dizer, esqueci não. Eu esqueci do horário que eu tinha colocado a votação, que dá 24 horas no Instagram. Quando eu fui olhar, já tinha acabado, né? Eu tinha olhado um pouquinho antes, vi esse resultado, e aí na hora de compartilhar o resultado eu já não podia mais. Mas eu anotei, tá? Meia hora antes de acabar, deu 19 a 5. Então o meu curso, 13, 20 e 27, aos sábados, das 16 às 19. Então vão ser 3 encontros de 3 horas. Eu vou oferecer pela plataforma Jitsi, que é a plataforma que eu tenho utilizado para dar aulas pela Tapera Taperá, que é o espaço cultural no qual eu dou aula. Este curso vai ser por minha conta própria. Eu vou oferecer por essa plataforma, tá? Então eu vou abrir o curso. Quem se interessar já pode vir falar comigo no inbox aqui do Instagram. O curso todo vai ser R$150, tá? Então, quem quiser se interessar pelo curso, vem falar comigo aí no inbox do Instagram. Depois eu passo outras formas de contatos na divulgação do curso, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade. Só repetindo, 13, 20 e 27, da 16 às 19, 3 encontros de 3 horas cada encontro, 150 o curso todo, tá bom? Então, eu vou aprofundar todas essas questões que eu falei de Dostoiévski, trabalhar na questão filosófica, na questão religiosa, falar mais sobre as questões do bem, do mal, da liberdade, do niilismo em Dostoiévski e aprofundar mais algumas questões dos livros, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. O da Lígia, eu já tinha visto que eu tinha respondido. Registro literário, sim. Eu vou falar também do julgamento, porque eu quero falar do Dmitri, desse processo da trama que envolve o Dmitri, como ele tem esse processo de conversão, que tem algumas passagens muito interessantes na cena do julgamento, né? É quando o Ivan vai aparecer já com o seu colapso mental, é quando o Dmitri, mesmo sendo inocente, se acusa, né? Então é uma cena muito interessante, vale a pena realmente, vou trazer para vocês. A Valéria, olha aí Nietzsche concordando com o Dodô. Sem dúvida alguma. Eu diria que Dostoiévski, ele nesse ponto, ele se encontra com Nietzsche, né? Da mesma forma como ele vai se encontrar também com Camus, né? Albert Camus, ele vai sofrer uma grande influência de Dostoiévski. No Mito de Sísifo ele vai falar do Krylov, e no Homem Revoltado ele vai ter um capítulo inteiro se dedicado ao niilismo russo e a falar de Dostoiévski também, né? Se a gente for pegar Nietzsche, Dostoiévski e Camus,
nós temos o que nós poderíamos chamar de uma tensão da existência, né? Dostoiévski, essa tensão entre fé e razão, entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Em Nietzsche, nós temos a tensão, num primeiro momento, entre as forças estéticas do apolíneo e do dionisíaco, e depois nós temos a tensão das próprias pulsões, das próprias vontades de potência, né? E no Camus, nós temos a tensão da existência entre o sim e o não, né? Camus vai dizer que é impossível afirmar plenamente a vida, tal como Nietzsche dizia, e que negar a vida por completo, rumo ao suicídio, é confirmar o absurdo da vida. Então, a tensão da existência, a revolta metafísica, ela está entre a tensão entre o sim e o não. Todos esses personagens é como se estivessem segurando um arco, retesando o arco, mas sem nunca lançar a flecha. É essa tensão perene durante a existência inteira. E aí, portanto, a existência da angústia e da tormenta interior, né? Desse abismo interior. Então essa angústia, esse sofrimento, eles fazem parte da existência e não deveriam ser negados, segundo esses autores, né? Sandra, em uma sociedade como a nossa, medicamentosa do suprimento da dor, até que ponto torna o homem Dostoiévski refém do sofrimento por sua condição humana, como condição do passado? Eu não sei se eu entendi bem o seu comentário, a sua pergunta, Sandra, desculpa, mas eu posso colocar aqui para vocês que exatamente essa sociedade que nós vivemos hoje, dos medicamentos, das fugas, da negação, né, é exatamente tudo aquilo que o Dostoiévski procurava combater à maneira dele, através da sua fé e da sua ortodoxia russa, né? Então, Dostoiévski vai dizer que negar o sofrimento é negar aquilo que é parte do processo da existência humana, né? Então, nesse sentido, é aquilo que eu falei, que a oração para o Dostoiévski seria não livrar do fardo, mas suportar o fardo, né? Talvez eu possa estar cometendo um crime aqui, e eu talvez receba um castigo depois, né? Mas me lembra muito a ideia de Camus, quando ele vai falar do mito de Sísifo, do Sísifo que rola pedra, né? O Sísifo, ele é incapaz, ele não é possível de se livrar do destino que ele recebeu, de rolar a pedra. Mas tal como Camus vai dizer, é preciso imaginar Sísifo feliz, né? E o que o Dostoiévski está colocando para a gente é possível buscar, apesar do tormento, apesar da angústia, alguma beleza, né? Algum repouso, né? Que não significa a eliminação do sofrimento e da dor, né? O Fernando: podia comentar um pouco mais sobre o processo de redenção do Dmitri? Ele me parece como um personagem mais ambivalente do romance. Sem dúvida, por sua natureza mais extrema, né, de puras emoções, ele aparece como aquele mais ambivalente. Eu vou trabalhar também, não só o Ivan, mas o Dmitri também, na próxima live, né? Mas o Dmitri, ele vai ter todo um processo que é a culpa por desejar a morte do pai, né? Então, ao mesmo tempo em que ele diz: sou inocente pela execução do crime, eu sou culpado por desejar o crime, por desejar a morte do pai, né? Então, de todo este processo que ele tem da sensualidade, dessa imersão no mundo dos sentidos, né, das puras emoções, ele vai ter este processo de busca de uma harmonia, de um equilíbrio entre essas duas naturezas internas, que vai se dar principalmente nos diálogos da prisão com o Alyosha. Então eu vou trazer isso um pouquinho, tá? Marcos: em Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Representa uma liberação moral ou um drama, um dilema moral para nós? Sem dúvida nenhuma, eu diria que é um drama, é uma tragédia, tá? É um drama importante da existência humana. Nós podemos colocar aqui que nós temos, eu coloco aqui,
nós temos os ateus raízes. Eu gosto de brincar com esses termos. Os ateus raízes, né? Nós podemos colocar Nietzsche, Schopenhauer, Camus e Sartre, os 4 cavaleiros do Apocalipse aí, como aqueles que não vão se preocupar em comprovar ou não a existência de Deus, né? Assim como o Ivan não está preocupado em comprovar a existência ou não de Deus, porque ele compreende que isso não passa pela argumentação racional, né? Que seja, que Deus exista, a questão não é essa, não passa por isso, né? Todos esses autores que eu citei, ele parte então exatamente dessa pergunta: é possível uma civilização, é possível uma convivência na sociedade, é possível uma ética que possa prescindir da moral absoluta, do bem absoluto? Porque Deus, ele é esse bem absoluto que nós encontramos já desde Platão, né? É o que o Nietzsche vai falar, que Deus é a síntese, o clímax desse bem que se encontra em Platão, que dá esse norte, né, da existência humana. Então, esses 4 autores que eu considero os ateus raízes, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles estão preocupados com essa questão ética existencial. É possível a existência, né, coexistência entre os seres humanos na civilização, prescindindo do bem absoluto, desse valor moral transcendente? É possível existir sem a metafísica e sem o transcendente? Eles se colocam essa questão e não é uma questão fácil de ser resolvida. Dá para perceber pelas obras desses autores. Cada um vai dar uma resposta, né? Então, eu considero que aí esses autores, eles são talvez o que nós poderíamos considerar como os Ivans, né? Ateus honestos, ateus sinceros. Eles se defrontam com essa pergunta. Então não é simplesmente uma liberação moral, né? Então eu vou fazer qualquer coisa, né? Não é isso que, como muitas das vezes, é uma interpretação equivocada que tem na fala desse personagem na obra do Dostoiévski, né? O Ivan, ao contrário de um Stavogrin dos demônios, né, ele passa muito longe disso, porque o Ivan ele possui essa consciência moral ainda, né? Então eu já estou adiantando um monte de coisa. Mas enfim, Marcos, eu espero ter respondido. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigado por me esquentar no coração com a presença de vocês mais uma vez. Aguardo vocês na nossa última live sobre o Dostoiévski. Não pretendo que seja a minha última live. Quero continuar aí compartilhando as coisas que eu estudo, as coisas que eu leio. Então, depois que eu acabar essa série de lives sobre Dostoiévski, continuarei fazendo outras sobre outros autores, escritores. Vou abrir uma enquete aí também para quem quiser sugerir possíveis temas, né? Então, continuarei aí junto com vocês e também espero que vocês continuem junto comigo, tá? Lembrando que na sexta-feira eu vou colocar as informações do curso. Quem quiser já pode vir conversando comigo, tá? Que a gente já vai acertando as coisas. Então, mais uma vez, obrigado. Continuem seguros, continuem bem, tá? Então, quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, se proteja ao máximo que puder, tá bom? E, assim como eu falei na última live, vamos continuar buscando nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, aquela beleza possível da gente poder seguindo um dia mais adiante, apesar de toda a situação terrível que nós vivemos no nosso país, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem bem e um abraço. Até mais. Obrigado, gente. Já vai encerrar automaticamente aqui, então aproveito para fazer mais um agradecimento. Até mais.